Olá! Apesar de não poderem financiar ou firmar parcerias com partidos políticos no Brasil, fundações internacionais financiam e firmam parcerias com ONGs, institutos e entidades sem fins lucrativos. O deputado Rodrigo Valadares, do União do Sergipe, quer vedar recursos da União para entidades sem fins lucrativos. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. O objetivo do seu projeto de lei é fazer com que atividades dessas ONGs sejam mais transparentes? Aline, eu quero agradecer primeiro o espaço concedido aqui para a gente falar sobre esse importante projeto de lei. Primeiro, deixar claro que a gente não quer impedir que o governo brasileiro, que recursos da União, que recursos de emendas parlamentares financiem organizações não governamentais. O que nós queremos é dar mais transparência e, principalmente, impedir que organizações não governamentais que recebam investimentos estrangeiros recebam também recursos públicos. Por que isso? O que acontece no Brasil e em vários países do mundo é que esses países, essas entidades estrangeiras, colocam prepostos dentro do território nacional para tratar de temas e levantar bandeiras e fazer pesquisas de temas que não interessam à nação brasileira, mas sim que interessam aos seus países de origem. A gente sabe que essas organizações não governamentais atuam de maneira muito forte na parte ambiental, ou seja, estão dentro da nossa Amazônia, fazendo pesquisas, né, utilizando o nosso bioma, temos denúncias muito graves de biopirataria, ou seja, tirando os recursos naturais do nosso país para levar para esses países de origem, e essas entidades são financiadas por entidades estrangeiras, ou seja, devem respeito a essas entidades que financiam, e elas estão em nosso território fazendo, né, pesquisas e fazendo coisas que não são de interesse da nação brasileira. O que nós queremos é impedir que essas entidades que recebem recursos estrangeiros tenham o recurso governamental. Existem duas formas dessas entidades estrangeiras agirem em nosso território. Seja através de prepostos, ou seja, ele pega lá, por exemplo, a Viva Rio, lá no Rio de Janeiro, que é uma entidade sem fins lucrativos que diz que vai promover a paz. E aí coloca um dinheiro de fora para promover políticas que muitas vezes vão de encontro à legislação brasileira. Políticas como, por exemplo, a descriminalização das drogas, política de proteção a traficantes, outras entidades também aqui em território nacional fazendo políticas a favor de aborto, como a Open Society Foundation, como também a Planned Parenthood, que são organizações abortivas financiadas com grana americana, com grana europeia, com pessoas que têm interesse em promover a agenda do aborto no Brasil, e essas entidades ficam aqui no Brasil recebendo recursos estrangeiros e recursos brasileiros para promover políticas públicas que vão de encontro à nossa própria legislação. Então, o que nós temos que fazer é proteger o nosso país, a nossa legislação, e aí avançar na transparência dessas organizações. O que é que essas infinitas organizações tanto fazem na nossa Amazônia? O que é que eles estão fazendo nos rincões mais distantes, na Raposa Serra do Sol, no Amapá, em Roraima, né, pesquisando a nossa biodiversidade, sem nenhum tipo de obrigação com o governo brasileiro e apenas, né, devendo satisfação a essas entidades estrangeiras que financiam. A gente tem que trazer mais transparência e, principalmente, proteger a nossa legislação, proteger o nosso bioma, proteger o nosso país. Só fazendo um paralelo com a lei dos partidos políticos, lá atrás já não se podia financiar um partido político com recursos internacionais, depois proibiram o financiamento de campanhas. No seu caso, do financiamento das ONGs, a ideia não é fazer com que o recurso estrangeiro não chegue ao Brasil, ou seja, continua financiando. Mas se a ONG, ou o instituto ou a fundação optar pelo financiamento estrangeiro, aí sim ele não teria acesso aos recursos nacionais. É exatamente isso, Aline. Se ela optou por ser financiada por um organismo estrangeiro, naturalmente ela está se reportando e deve satisfação a esse organismo estrangeiro. Nós queremos proibir que o governo brasileiro faça investimento nessas ONGs, porque claramente a intenção delas não é o interesse nacional, e sim o interesse desses organismos que financiam. E em relação ao partido político, acontece algo muito grave em nosso país. A gente sabe que a maioria dessas organizações internacionais que financiam organizações aqui no Brasil tem vínculos políticos com políticos aqui no Brasil, e principalmente políticos de esquerda. Eles colocam essa grana internacional dentro do nosso país, promovem essa série de políticas que vão de encontro ao que a grande maioria da população brasileira pensa, e principalmente a nossa legislação, como descriminalização das drogas,
flexibilização do aborto, flexibilização da idade mínima para sexo, ou seja, trabalhar a possível legalização da pedofilia. Então são pautas ligadas à esquerda que são financiadas por essas ONGs e depois essas ONGs, com a máquina que eles construíram de apoio popular, de estrutura financeira, vão lá e financiam campanhas desses mesmos políticos, que vêm aqui para a Câmara para fazer lobby a favor dessas ONGs. Então isso acontece tanto nas organizações que atuam no sudeste do país, que atuam no nordeste do país, quanto aquelas ambientalistas que atuam na Amazônia. É algo muito grave. Isso é só, como eu posso dizer ali, é apenas o começo de um trabalho que nós iremos fazer para dar mais transparência à população brasileira em relação a essas ONGs. A gente tem que entender porque existem milhares e milhares de organizações dentro da Amazônia, dentro de reservas indígenas, sem se reportar ao governo brasileiro. A gente tem que entender porque existem organizações atuando em território nacional defendendo coisas que vão de encontro à nossa legislação, sem sequer serem punidas, sem sequer sofrer uma investigação do Ministério Público. Então, esse é apenas o início de uma caminhada, Aline, para a gente dar mais transparência à população brasileira. A gente está quase no final da nossa conversa. Para encerrar, o senhor é um deputado de primeiro mandato e qual que é a sua linha, qual que vai ser a sua linha de atuação aqui na Câmara Federal? Aline, eu vi aqui para Brasília, eu era deputado estadual lá em Sergipe, vim aqui para Brasília com algumas bandeiras bem claras. Deus, pátria, família, a defesa da direita brasileira, dos valores conservadores. Eu tenho orgulho de ser um apoiador do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro e essa é minha linha de atuação política. Defesa dos valores do povo brasileiro. A defesa da vida, da família, da liberdade, são valores que estão na população brasileira. E durante muitos anos essa mesma população nem sequer soube que tinha esses valores. O presidente Bolsonaro foi um dos grandes responsáveis por despertar na população brasileira esse sentimento, por despertar na população brasileira essa consciência política. Hoje a gente vê aqui na Câmara dos Deputados as votações que acontecem, que há 10, 15 ou 20 anos a população nem sequer sabia. Hoje, a cada votação, a população está acompanhando e cobrando os seus representantes. Essa é a nossa linha que a gente traz. Além disso, né, a minha fé, né, a fé em Deus e trazer os valores do reino aqui para a Câmara dos Deputados e para a política. A defesa da Igreja Evangélica, da qual eu faço parte, a defesa dos nossos valores, que a gente possa fazer aqui na política a nossa linha de combate, porque a gente sabe que o inimigo, o outro lado, tem se levantado contra a Igreja, contra os valores da sociedade brasileira, e a gente vai estar aqui em Brasília, aqui na Câmara, para fazer essa defesa e esse combate. Deputado Rodrigo, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Boa sorte nos 4 anos do seu mandato aqui na Câmara Federal. Que agradeço, Aline, agradeço a oportunidade, agradeço toda a equipe, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Bom, eu conversei com o Rodrigo Valadares, do União de Sergipe. Você pode rever esta entrevista nas redes sociais ou no YouTube da Câmara dos Deputados. Obrigada pela sua companhia. Tchau!